Quem está escolhendo seus relacionamentos? É você ou a criança que um dia você foi? Pode parecer estranho, mas muitas vezes somos adultos por fora e crianças feridas por dentro. E enquanto essas feridas não são acolhidas, reconhecidas, elas continuam escrevendo nossa história e influenciando nossas escolhas. Hoje, vamos conversar sobre um tema que pode transformar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos, que pode trazer muitos insights para as experiências que você viveu, as repetições de ciclos, os desfechos dos seus relacionamentos. Nos últimos episódios aqui da série, falamos sobre a influência da mãe, da ausência da mãe, da ausência do pai, das crenças familiares, das frases que ouvimos o tempo todo na nossa infância, que também são temas disruptivos. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que assista, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque traz insights profundos sobre a forma como você se comporta hoje nas suas relações. Esses vídeos fazem parte de uma saga que eu chamei de As Raízes dos Relacionamentos. As raízes, as causas, o que vem para que você tenha determinado comportamento hoje. São possíveis causas que podem influenciar diretamente em suas escolhas e comportamentos nos relacionamentos amorosos. E na maioria das vezes são totalmente inconscientes. Saber sobre a sua criança interior é um passo importante para essa nova construção de um relacionamento saudável. Mas antes de aprofundar nesse tema, eu quero que você fique com essa pergunta reflexiva na cabeça até o final do vídeo, porque vai te ajudar muito nesse ressignificado. Sem julgamentos, sem críticas, sem conclusões precipitadas, apenas acolha e se permita refletir. Quem está escolhendo seus relacionamentos? É você ou a criança que um dia você foi? Hoje, vamos compreender quem é essa criança interior, como ela pode influenciar nossos relacionamentos e, principalmente, como iniciar um caminho de consciência e cura. O que é essa criança interior? Quando falamos em criança interior, não estamos dizendo que existe literalmente uma criança vivendo dentro de nós. Tudo que a gente registra na infância é intenso e sem filtro, incluindo as dores, os traumas, os abandonos, as necessidades emocionais que não foram atendidas. Ficam todas guardadas no nosso inconsciente. E na vida adulta, quando enfrentamos situações desafiadoras ou frustrações, essas memórias podem ser acionadas, fazendo-nos agir com impulsividade, com insegurança, com medo, com reatividade, carência. É o que chamamos de acionar gatilhos mentais e emocionais. Tratar a criança ferida envolve olhar para esses traumas com compreensão, dando a si mesmo o acolhimento que talvez tenha faltado lá na infância.
Falar de criança interior é trazer essas memórias emocionais que construímos durante a infância. A parte da nossa história que ainda guarda experiências importantes. As lembranças de acolhimento, de afeto, de amor, mas também as de rejeição. As de carinho, mas também as de abandono. Ela continua existindo na forma como sentimos o mundo. E como que ela aparece nos nossos relacionamentos? Imagine uma criança que cresceu acreditando que precisava agradar o outro para receber amor. Na vida adulta, ela pode se tornar uma pessoa que faz de tudo para não desagradar o parceiro, mesmo contrariando os seus valores inegociáveis. Outro exemplo, uma criança pode ter crescido sentindo medo de ser abandonada. Na vida adulta, esse medo pode aparecer como um ciúme intenso ou uma dificuldade em lidar com qualquer tipo de afastamento. Uma criança que ouviu críticas constantes pode crescer acreditando que nunca é boa o suficiente e acabar buscando relacionamentos em que tenta provar o seu valor o tempo todo, porque atraiu alguém que não vê valor nessa pessoa. Perceba que muitas vezes não é o adulto que está reagindo, é uma dor da criança tentando mostrar que está ali, que tem registro dessas experiências que ela viveu. E essas reações influenciam diretamente em nossos relacionamentos amorosos, porque podem causar conflitos e desgastes desnecessários para o casal. Ou até mesmo desfechos quando o casal não tem maturidade suficiente para lidar com essas dinâmicas para lá de desafiadoras. E eu quero trazer aqui alguns sinais de que a sua criança interior pode estar conduzindo as suas escolhas. Você sente medo exagerado de ser abandonada? Tem dificuldades em dizer não? Aceita menos do que merece para não ficar sozinha? Busca aprovação constantemente? Tem medo de mostrar quem realmente é? Sente necessidade de salvar ou consertar o outro? Se identificou com algumas dessas perguntas? Talvez exista sim uma criança dentro de você pedindo colo, segurança, acolhimento, ou até mesmo reconhecimento, porque em algum momento lá atrás, na sua infância, você viveu experiências que te causaram dor, feridas e traumas emocionais que são acionados agora na vida adulta, muitas das vezes inconscientemente. Então, reconhecer esses sinais ao longo dos seus relacionamentos pode trazer muita clareza para suas novas escolhas, mais conscientes na vida e principalmente para os seus novos comportamentos diante desses gatilhos, porque os gatilhos vão sempre existir.
as situações, as experiências você vai estar vivendo ao longo da sua vida. E o importante é que você busque esse reconhecimento para você fazer novas escolhas, para você ter um novo comportamento, uma nova atitude diante da vida, diante do que ela vai te apresentar. Ser mais tolerante em seus relacionamentos, ser mais flexível diante do seu parceiro ou da sua parceira. Porque cada um de nós vai trazer na bagagem muita história para reconhecer, para significar, para ressignificar. Muitas feridas, traumas do passado, experiências desafiadoras. E quanto mais você souber se comunicar, respeitar o momento do outro, ser um ponto de escuta, de apoio, viver pautada em pilares e alicerces de um relacionamento saudável. Nós vamos falar sobre as relações saudáveis mais à frente. Não vou dar muito spoiler. Mas você fica consciente daquilo que quer para a sua vida e do amor, do que você sente e de tudo que é bom para você. E a boa notícia é que a criança interior não é um problema. Eu ouvir falar de criança interior e aí já dá aquele arrepio. Ela é uma parte de você que ainda espera ser vista. Ela não precisa ser ignorada e você não precisa se revoltar com as pessoas que passam pela sua vida, que acionam gatilhos que remetem a essas memórias da infância. No próximo episódio vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre as feridas, que é quando a gente se revolta com o outro, coloca a responsabilidade no outro, do que temos que cuidar em nós. Não vou dar spoiler, é o tema do próximo episódio. A criança interior precisa ser acolhida, ser amada, ser cuidada por nós. Curar a criança interior não significa apagar o passado. Até porque os gatilhos mentais, é o que eu falei, eles vão ser sempre acionados ao longo da sua vida. Conforme você vai vivendo as suas experiências, construindo a sua história. Então, não colocamos uma borracha no passado, não fugimos do passado, não vamos ignorar o passado. Sempre vai aparecer alguém que vai acionar as feridas, não só num relacionamento de casal, num relacionamento amoroso. Em todas as nossas relações afetivas, isso pode acontecer ao longo da vida, isso vai acontecer. E o que a gente pode fazer é oferecer hoje para essa criança interior, para esse passado que incomoda, para essas feridas emocionais e traumas, aquilo que talvez tenha faltado ontem, tenha faltado lá do pai, lá da mãe, lá da nossa vivência do passado, aquilo que aconteceu e que feriu de alguma forma, pode dar lugar a um outro significado dentro de nós. Há uma lição aprendida, há um aprendizado de vida, há um ressignificar histórias dolorosas, há um promover uma transformação na vida. E a pergunta que não quer calar: como fazer isso? Como começar esse processo de compreender essa criança interior, de entender esses gatilhos emocionais? O primeiro você já está fazendo aqui. Você já está aqui, abrindo a mente para o seu processo. Outro ponto é você desenvolver autocompaixão. Parar de julgar a si mesmo por sentir o que sente, por ter feito o que fez, pelas escolhas do seu passado. Parar de se punir por isso ou por aquilo, por alguma ação, por alguma atitude que você tenha tido.
Depois, tenha compaixão com o outro, com quem puxou o gatilho. O outro não é o culpado pelas suas escolhas, pelo que você fez diante de. Essa ferida, ela vem da infância. A autorresponsabilidade é fundamental. Não é o outro, é você e a sua história e a sua construção. A gente vai falar sobre as principais feridas emocionais e você vai entender melhor isso nos próximos episódios. Nós também teremos uma série inteira exclusiva só para falar sobre as feridas emocionais da alma. A gente vai aprofundar esse entendimento, mas por hora, comece a observar os seus gatilhos emocionais e mentais ao longo das experiências que você vive. Tudo aquilo que incomoda, de alguma forma, vem de um trauma ou de uma ferida emocional da infância que não foi tratada. Claro que isso aqui não é um veredito, mas pelos anos de práticas terapêuticas, eu posso dizer seguramente que mais de 90% está no inconsciente e vem de outros tempos, vem de outras histórias. Não é essa história que você está vivendo, não é essa história que está te incomodando, não é essa pessoa. É como o iceberg, né? Isso aí é a pontinha do iceberg, mas existe toda uma construção para compreender. E esse é o cuidado mais importante, é observar e reconhecer os seus gatilhos. Para quê? Para você não explodir, para não culpar o outro, para não sair do eixo, para não perder o controle das suas ações e descontar no outro. Porque é o que eu falei, as feridas serão acionadas o tempo todo e ninguém é culpado por isso. Às vezes, a intensidade da reação revela uma ferida mais antiga do que o conflito atual. E quase sempre isso acontece. Algo que vem de outras histórias e se repete, e se repete, e se repete, até que você perceba o grande aprendizado e promova as transformações. E nesse momento de reconhecimento e percepção, comece a se questionar. Por que essa situação me afetou tanto? Por que esse desfecho me incomoda tanto? Por que eu reagi tão mal com alguém que me faz tão bem? Por que essa história ainda causa tanta dor? E a questão aqui é você refletir sobre quem você escolhe ser depois de tudo o que viveu. Se questionar qual o aprendizado para minha história, porque a sua história explica muitas das suas feridas, mas é a forma como você escolhe cuidar delas que vai escrever os próximos capítulos da sua vida. Eu falei e vou reforçar, os gatilhos vão sempre existir. Tanto em relacionamentos, tanto com pessoas que vocês se relacionam amorosamente e também no convívio social. Se não com essa pessoa que te incomoda tanto, vai vir também com outra pessoa. Então, aprender a cuidar de si, das suas ações, das suas relações, diante do que te faz bem, diante do que te faz feliz ou do que não faz, é um passo importante, fundamental. E se você sentir necessidade, procure apoio terapêutico. Pedir ajuda também é um ato de amor.
Trabalhe nas suas reações para você entender a causa. Talvez você tenha passado anos tentando encontrar alguém especial, mas sempre se depara com os conflitos acionados pelos gatilhos que despertam suas feridas e traumas emocionais e acabam não permitindo que você encontre, porque ninguém será suficiente até que você reconheça e cure as suas feridas, ou tenha consciência que elas existem e que você pode olhar para elas, que você pode acolher. E existe aí dentro uma verdade que é muito libertadora. Nenhum relacionamento consegue fazer o trabalho que pertence ao nosso processo de cura. O outro, ele pode até escolher caminhar ao seu lado. Mas o reencontro com a nossa criança interior é um caminho profundamente pessoal. É você e a sua história. E enquanto esse momento não for reconhecido, você vai encontrar muitas dinâmicas desafiadoras ao longo da jornada. À medida que você escolhe e acolhe essa parte da sua história, você deixa de buscar alguém que venha preencher seus vazios e começa a construir relacionamentos baseados em escolhas conscientes, não em necessidade, eu preciso para. Você passa a amar com mais liberdade, mais consciência, mais verdade. Um amor genuíno. E talvez hoje você tenha descoberto que aquela criança ainda vive dentro de você. Ou tenha só despertado para esse tema. Ou tenha se revoltado e acha que isso é tudo muito chato. Na verdade, é um convite. Não é motivo para você se culpar, para você se revoltar, para você se arrepender do que fez ou mesmo para você se abandonar. É um convite para você olhar para si com mais carinho, acolhimento, com mais cuidado, mais amor pelos seus processos, por quem você é e por quem você se tornou. Porque quando a criança interior encontra acolhimento, e essa é a proposta, o adulto encontra liberdade de expressão. E eu quero te convidar para uma prática terapêutica para você começar a exercitar esse reconhecimento e encontro com a sua criança interior. É um processo terapêutico e esse é seu início do despertar. Vamos? O nome do exercício é Encontro com Sua Criança Interior. É uma meditação guiada, bem rapidinha, para você reconhecer essa criança dentro de você. Feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Eu vou começar a falar mais lentamente. Faça respirações profundas. Imagine um lugar onde você se sentia segura quando era criança. Pode ser um jardim, uma praia, o seu quarto ou qualquer lugar especial que te transmitia paz, serenidade. Agora, imagine que neste lugar está a criança que você foi. Olhe para ela.
Observe sua expressão, seu olhar, sua postura. Aproxime-se dela com delicadeza, com gentileza. Agora sente ao lado dela e pergunte: como você está? Do que você mais precisava naquela época? O que você gostaria que um adulto tivesse dito para você? Escute sem pressa. Depois, olhe nos olhos dessa criança e diga: hoje eu estou aqui. Você não está mais sozinha. Eu vou cuidar de você. Você é importante. Você é digna de amor. Você não precisa mais lutar para merecer carinho. Você pode descansar. Imagine que você a abraça com força. Abrace essa criança que está aí ao seu lado e perceba essa criança sendo envolvida por uma luz dourada, uma luz brilhante, vibrante, uma luz que irradia por toda essa conexão de vocês, raios dourados. Eu vou cuidar de você a partir de agora. Eu amo você e jamais vou te deixar sozinha. Respire profundamente. Pegue na mão dessa criança. Levante com ela. Saia desse local que você está e fora dele você vai ver uma imensidão, um jardim muito florido e você vai correr com ela de mãos dadas até o infinito. Respire profundamente. E quando sentir que é o momento, volte lentamente para o presente. Se desejar, escreva em um caderno tudo o que você viveu durante esse encontro e prática, sua experiência, sensações, emoções, insights, percepções. Escreva sem contar tempo, sem tentar controlar nada. Apenas escreva o que vier. E se você não fez a prática, você só ouviu, volte depois no vídeo, no momento da prática e faça a prática. Às vezes, a nossa criança interior encontra na escrita um espaço seguro para começar a se expressar. Talvez a criança que existe dentro de você nunca tenha precisado de alguém perfeito. Talvez ela apenas tenha esperado por muito tempo que um dia o adulto que você se tornou voltasse para buscá-la. E hoje foi esse dia. Esse adulto chegou. Agora eu quero saber: você consegue perceber alguma situação em que sua criança interior ainda fala mais alto?
Escreva aqui nos comentários. Quem sabe sua história também inspire outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que também deseja transformar conhecimento em liberdade para fazer escolhas mais conscientes e construir relacionamentos mais saudáveis. Um beijo no coração e até o próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.